Enquanto você se senta e toma o seu lugar, eu peço que você abra a Bíblia lá em Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Quero falar com você hoje, minha filha, que Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Quero falar com você hoje sobre a história de um homem que é bastante conhecido na palavra, bastante conhecido por nós. E o tema dessa mensagem é assim, não saia do caminho pelo leão morto. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Vamos ler aí a partir do versículo 24. Enquanto você procura esse capítulo 13, o que antecede a informação de um anjo do Senhor vindo até a mulher de Manoá. E ela traz uma informação, aquela mulher que era estéril, traz uma informação que ela dará um filho, né? E que esse filho será consagrado ao Senhor. E Manoá, preocupado com esse varão que apareceram para sua mulher, né, com essa informação dessa criança, ele fala para a mulher assim, se esse homem aparecer para ti novamente, que você me chama, que eu quero conversar com ele, que eu quero saber sobre essa instrução. E o anjo do Senhor aparece novamente, e a mulher chama Manoá, eles oferecem um sacrifício, né, ofertam, né, para aquele anjo, e nós chegamos aqui nesse versículo 24. Todos acharam? Juízes, capítulo 13, versículo 24. Assim diz a palavra. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Sansão, você vai ver lá na frente, significa um pequeno sol, ou o homem do sol. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando se achava em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Vamos lá para o capítulo 14. A primeira informação que se traz sobre esse homem usado por Deus. Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna. Consigo essa mulher para ser a minha esposa. O seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os parentes, entre seus parentes, ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Ora, os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então desceu e foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Repita comigo: saiu do caminho. Repita comigo: saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. No entanto, não descontou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Aí vamos lá para o capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Certa vez, versículo 1. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, porque diziam: ao amanhecer nós o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até o meio da noite. Então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranco e tudo, pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica em frente a Hebrom. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Aí vamos lá para o versículo 18. 16, verso 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado o segredo, só para você entender, né, nesse inteirinho, né, ele se apaixona por essa mulher Dalila.
E essa mulher começa a perguntar para ele qual seria o segredo da sua força. A história nós conhecemos. Ela traz duas informações para ele, né? A primeira, ele diz que se amarrasse com couro úmido, né? Com cinta de couro úmido, ele ficaria sem forças. Ela o amarra. Os filisteus tentam matá-lo, não conseguem, ele mata os filisteus. Depois ele fala que se fosse com uma corda nova, se amarrasse, sairia suas forças, amarram novamente. E a Bíblia conta que como fios de linho queimado, né, ele se liberta dessas cordas e mata novamente os filisteus. E chegamos aqui no capítulo 16, verso 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos governantes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Contudo, logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o deus deles, e para festejar. Comemorando a vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou ao seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os governantes dos filisteus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a sua família do seu pai foram buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão liberou Israel durante 20 anos. Vamos ler só até aí. Essa história, né, de Sansão, eu sei que a maioria conhece. E era necessário que eu pensasse, né, dentro dessa história, né, são 3 capítulos aí. Pensasse dentro dessa história aquilo que era mais importante para aquilo que o Senhor quer tratar com a sua igreja hoje. Né? E como eu falei, o tema dessa mensagem é: não saia do caminho pelo leão morto. Que bênção, louvado seja Deus. O Senhor já começou a exaltar, meu irmão, a igreja vai pegar fogo, eu tenho certeza, né? Em nome de Jesus. E eu quero tratar com você, né, algumas lições que nós temos que tirar da vida desse homem extraordinário. Né? A gente fala assim sobre homem extraordinário, sim, porque houve um toque da parte do Senhor na vida desse homem, né? Esse homem que foi consagrado a Deus, e ele acabou fazendo grandes feitos, né? Infelizmente, não da forma com que o Senhor queria, não da forma com que ele foi chamado, porque essa história ela está no meio de um livro chamado Livro de Juízes. Livro de Juízes, se você for ver na Bíblia, é o momento em que o povo de Deus experimentou de grandes trevas. É um momento de muita apostasia, de muitas atitudes erradas, atitudes que desagradavam totalmente aquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. E esse homem foi um homem escolhido por Deus para se levantar, para ser um libertador, para ser mais um juiz de Israel. E sobre o que a gente tem que aprender com essa história, o primeiro ponto é sobre o individualismo. Se você notar, Sansão em todo momento ele fez tudo sozinho.
você vai conseguir ler todos esses 3 capítulos e você vai conseguir perceber que a todo momento ele andava só. Ele não buscava a instrução de ninguém. Ele não buscava uma palavra de sabedoria. Ele não buscava ouvir seus pais, quando, por exemplo, ele busca uma mulher para casar no meio dos filisteus. E os seus pais os aconselham, né? Será que não tem nenhuma mulher do meio do nosso povo que possa te servir por mulher? E ele escolhe uma mulher filisteia. Por quê? Porque ele era individualista. Eu vou dizer assim, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Infelizmente, com alguns de nós, onde na maioria das vezes nós queremos andar só, onde na maioria das vezes nós entendemos que nós podemos fazer sozinhos, né? Planos surgem em nossos corações, decisões muitas vezes direcionadas por Deus surgem na nossa história e nós escolhemos andar só. Nós muitas vezes nos comportamos como alguém que tem aversão, né? Tem aversão por planos coletivos. Se você for lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, a Bíblia conta o momento que Jesus envia, né, os seus discípulos. E se você for ler na Bíblia, se você for ver depois, está em Marcos capítulo 6, verso 7, se você quiser anotar. Jesus fala assim, vou enviar vocês, vão, meu irmão. São 12, então cada um vai para um caminho para a gente poder abarcar o maior número de pessoas. É assim que ele fala? Não. O que é que ele fala? Vão de 2 em 2. Quando Deus institui o homem lá no Gênesis, cria um homem, uma bênção, meu irmão. O homem está na habitação com Deus no Gênesis. Bênção ou não bênção? Bênção. E Deus olha para o homem e fala, não é bom que esteja só. Criarei uma mulher, uma auxiliadora. Amém? Então, a todo momento, Deus institui também uma aliança entre o homem e a mulher, chamada de casamento. Nós não somos criados, irmãos, como os animais, entendeu? Que copulam e geram filhos. Deus estabelece uma aliança, uma família. Por quê? Porque é nesse convívio que você vai ser aperfeiçoado. É nesse convívio que você vai aprender coisas que muitas vezes ninguém pode te ensinar. Você vai passar por situações peculiares, por situações singulares, que muitas vezes o teu irmão não te instruiu. Você entende isso? Mas que aquela pessoa que está do teu lado, ela vai te instruir se você tiver os ouvidos audíveis ao que ela tem a dizer. Eu sei que parece uma redundância a gente falar assim, nos ouvidos audíveis, é porque eu consigo olhar aqui, eu creio que todos nós temos ouvidos. Mas nem sempre, esses ouvidos estão prontos para receber uma instrução. Vocês estão com frio? Estão com frio? Não? Certeza? Tá com frio? Eu sei que estava... Você entende isso? Então a primeira lição que nós tomamos da vida desse homem, que foi tocado por Deus, é que ele era um homem individualista. Hoje surgiu mais um levante do inferno chamado feminismo. Vou falar, nossa, porque ele não... as mulheres... O feminismo, irmãos, ele não tem o ímpeto, entendeu? De transformar mulheres. Ele tem um ímpeto de separá-los dos homens. São coisas distintas. Você entendeu o que eu disse? Ele não tem o ímpeto de transformar mulheres. Ele tem um ímpeto de afastar mulheres e homens. Assim como o machismo é totalmente errado, o feminismo também é totalmente errado. Por quê? Porque quer colocar a mulher numa posição de individualidade. Quer colocar a mulher numa posição de individualismo. Você entende isso? Ou seja, mais um plano maligno para a vida de homens e mulheres. Um outro aspecto importante, né, ainda dentro do individualismo, muitas pessoas se acham tão cheias de Deus que elas entendem que não é necessário congregar, por exemplo. Entendeu? Você fala com algumas pessoas na rua, você fala, e aí, meu irmão, sou evangélico. Cristão. E você congrega onde? Não, eu decidi, uma situação, a gente só em casa. Você entendeu? Ou seja, mais uma semente de individualismo. A pessoa se acha suficiente no relacionamento com Deus, só ela e o Senhor. Quando na verdade Deus traz muitas promessas, muitas bênçãos e diz que vai arrebatar. Está escrito assim na Bíblia, vou arrebatar cada um dos cristãos. É assim que está escrito? Eu vou arrebatar cada um daqueles que creem em mim. É assim que está escrito na Bíblia? Não. Ele vai arrebatar quem? A igreja. Você entende isso? Vai arrebatar a igreja. Então, mais uma vez, a individualidade acaba assoberbando no coração de muitas pessoas.
Uma outra situação que nós aprendemos com essa história de Sansão: o despreparo para suportar talentos. Eu queria que você levasse uma frase no coração hoje: um caráter frágil não suporta um grande talento. Entenda isso. Um caráter frágil não suporta um grande talento. Você pode olhar para a área que você quiser hoje, você vai conseguir perceber pessoas muito talentosas com caráteres frágeis. Qual é a consequência disso? Tragédia. Ela acaba se afundando. Era melhor que não tivesse nenhum talento, que talvez tomasse um caminho correto. Então, um caráter frágil não suporta um grande talento. Sansão tinha um talento extraordinário. Um talento em que ele conseguiu vencer um leão, mas acabou sendo vencido pelas inclinações da sua carne. Você consegue ver que a Bíblia diz que surge um leão forte e ruge, vem ao seu encontro, e ele vai e supera o leão. Mas ele acaba cedendo para a inclinação da sua carne. Então hoje, de repente, o Senhor deu um toque na sua vida, que não seja essa a sua realidade, a realidade da consequência futura que eu vou dizer. Mas de repente hoje o Senhor deu um toque na sua vida, você carrega um talento especial, algo que muitas vezes na manifestação faz destoar em relação às pessoas que estão ao seu redor. Mas se você não tiver um caráter aprovado por Deus, você vai sucumbir. Assim como esse homem que foi tocado, o Nazireu, um homem que era separado para Deus, que deveria ser separado para Deus, tinha um grande talento, ele acabou cedendo às inclinações da sua carne. E você consegue perceber isso? Vem à cabeça aqui um futebol. Pessoas muito talentosas, muito habilidosas, cedem. Pessoas muito inteligentes sucumbem à soberba, muitas vezes. Pessoas muito belas, às vezes, entendem que no relacionamento acabam sendo superiores às outras. Pessoas que têm um grande recurso financeiro, que têm muita habilidade, acaba tendo um grande recurso financeiro, acaba afastando as outras pessoas também, porque ela entende que ela está no lugar especial. Ou seja, caráter não aprovados por Deus. Então, para que você, de repente, tenha um grande talento, você tem que trabalhar o seu caráter. Você tem que se deixar ser forjado. Você entende? Ou seja, a necessidade de leitura da palavra de Deus. Necessidade de instrução, receber instrução daquelas pessoas mais experientes. Entendeu? Necessidade de entender que o confronto faz parte do teu desenvolvimento. Confronto. E não a insistência no erro. Guarde seu caráter para não se contaminar. Nenhuma conquista que você tenha, mesmo que seja para Deus, vai justificar a perda da comunhão com o Senhor. Nenhuma. Não há uma conquista que você faça. Você não pode conquistar nada e no grande dia chegar diante do Senhor e falar assim: não, Senhor, mas o Senhor viu lá, uma capa inteira se rendeu à tua palavra. Eu fui ferramenta tua. E você está na promiscuidade, você está na prostituição. Isso não vai salvar você. O julgamento. Ou seja, um caráter aprovado. Um caráter aprovado. Nada vai justificar a perda da comunhão com Deus. Estou sem dinheiro, estou sem carro, minha mulher me deixou, estou numa cama de hospital. Nada vai justificar, nada vai justificar a perda da comunhão com Deus. Porque Deus estabeleceu uma comunhão com o homem de uma forma tão especial que ainda que você esteja de olhos fechados, você consegue ter comunhão com Ele. Não estou falando de morte, estou falando de você de olho fechado, deitado numa cama. Ainda que você não consiga falar uma palavra, você pode ter comunhão com Deus. Entenda isso. Mas, se você não tiver um caráter aprovado, nada vai justificar a perda da comunhão com Deus. Nada, absolutamente nada. Entenda isso. Uma outra lição: devemos resistir às inclinações da carne. Olhando a história de Sansão, alguns aspectos faz com que nós possamos ver uma inclinação na vida desse homem. Primeiro, ele desce a Tímina. Segundo, ele vai a Gaza, conhece uma prostituta e se deita com ela. Terceiro, ele vai a Soreque, desce a cidade e conhece Dalila, que vai encaminhá-lo a ser escravo dos filisteus.
O que é que a gente consegue perceber isso? A todo momento a Bíblia diz assim, ó, desce a Tímina, ele desce a Gaza, ele desce a Soreque. Você não perde a comunhão com Deus de uma forma instantânea assim, ó. Perdi a comunhão com Deus, não é assim que funciona. Levante a mão, aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de você e que nunca pecou. Levante a mão. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. A Bíblia ensina que o pecado afasta o homem de Deus. Afastou o homem de Deus no Éden, o pecado, e diz que ainda hoje nos afasta do Senhor. Mas quando nós erramos, irmãos, o Espírito Santo não sai de dentro de você. Mas existe algo na Bíblia chamado de apostasia. Aquele momento que você começa a se comportar de uma forma totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus diz. E comportamento após comportamento, dia após dia, pecado após pecado. E você vai se afastando de Deus aos poucos. Até que você chega num determinado lugar que você não consegue mais enxergá-lo. Até que você pode se encontrar num determinado lugar que você não consegue mais ouvi-lo. Entendeu? E se você não se arrepender, meu irmão, infelizmente, você está com uma passagem comprada para o inferno. A sua senha pode ser chamada a qualquer momento. Então esse homem, chamado Sansão, a gente consegue perceber que ele, cedendo às inclinações da carne, ele começou a caminhar para passos largos, longe do propósito daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E a gente tem que tomar isso para nós. A gente tem que olhar para uma situação dessa e falar: meu Deus, como aconteceu com ele, deixa eu ver como eu estou contigo. Essa é a reflexão que o cristão tem que fazer. Eu lembro que essa semana a gente conversava, eu, Leonel e Eduardo, a gente falava sobre o Antigo Testamento, e tem um determinado momento que surgiu assim: não, mas para que serve? Serve exatamente para isso, para que a gente possa ver as histórias que estão lá, e que a gente possa revisitar como está a nossa vida, quando a gente se confronta com uma história dessas, as inclinações da carne. Ele vai descendo aos poucos, né? E é incrível porque quando ele se esperta do que estava acontecendo, porque ele já tinha fugido 3 outras vezes dos filisteus, ele imaginou que ia acontecer de novo. Mas a Bíblia traz uma frase assim: ele não percebeu que Deus havia se afastado dele. Quando ele fala do seu segredo para Dalila, que Dalila corta suas tranças, naquele momento ela corta também o relacionamento de Sansão com Deus. Ele perde tudo aquilo que Deus tinha depositado sobre sua vida. Dalila, a busca de Sansão para a inclinação da carne, se perfaz em Dalila. Na nossa vida, e você pode trazer o que você quiser ao seu coração. Essa busca da inclinação da carne é a Dalila que tenta te assediar. Entenda isso. E essa Dalila, ela vai cortar o teu relacionamento com Deus. Uma outra lição: o que adoça seus lábios hoje pode te causar amargura amanhã. Sansão, ele comeu da carcaça do leão morto, né? Só que o nazireu, que significa separado, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia comer do fruto da vinha, ele não podia fazer isso de forma alguma, e não podia passar navalha sobre sua cabeça. Esses são os 3 aspectos do nazireu. Então naquele momento, o que é que Sansão faz? Ele vai e come do mel. Ele adocica seus lábios. Ele cede à tentação da sua carne. E acaba fazendo de uma forma totalmente contrária daquilo que Deus estabeleceu. E não somente isso. Ele come do mel. E o que é que ele faz mais? Ele come do mel e vai andando pelo caminho. Chega em casa, o que é que ele faz? Papai e mamãe, está aqui, olha. A mesma oferta errada que ele sucumbiu. Ele, de uma forma voluntária, oferta para aqueles que não sabiam a origem. Isso traz uma baita lição para cada um de nós. Uma baita lição. Nós temos que saber aquilo que nós ensinamos. Nós temos que estar muito atentos para aquilo que nós ensinamos. Nós temos que estar muito atentos para aquilo que nós ofertamos aos irmãos. Nós temos que estar muito atentos para os lugares onde nós convidamos as pessoas para ter comunhão junto. Nós temos que estar muito atentos para isso. Entenderam? Porque senão, sabe o que você vai fazer? Louvado seja Deus. Você não sabe o que você vai fazer? Da mesma forma, você vai ofertar mel, entendeu? Vindo de cadáver podre para as pessoas. Tenha cuidado com isso, porque você vai ser cobrado.
Nós recebemos propostas ao longo da vida que podem mudar toda a nossa história. Posso dar um exemplo? Talvez, se você está aqui hoje, a não ser que você tenha nascido no lar cristão, alguém um dia te convidou para algum lugar. Entendeu? E essa pessoa que te convidou para algum lugar, ela fez com que você em algum momento tivesse um toque do Senhor. E eis que você está aqui hoje. Sim ou não? Sim. Mas talvez, ao longo da sua história, você possa ter recebido também um convite, onde você cedeu para esse convite. E quando você cedeu para esse convite, ele te afastou totalmente de Deus. E você viveu muita desgraça por conta desse mel que você colocou na sua boca. Que num primeiro momento poderia parecer doce, mas que trouxe muita amargura para você e para sua família. Sim ou não? Sim. Estou falando de drogas, estou falando de álcool, estou falando de prostituição, estou falando de pornografia, estou falando... Todos esses são convites. Todos esses são mel tirado de um cadáver ofertado para você assim. Ó, dá uma olhada aqui, deixa o negócio para te mostrar. Entenda isso. Então, aquilo que adoça seus lábios hoje pode te causar muitas amarguras no futuro. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente se depara ao longo da caminhada com pessoas que são bem intencionadas. Entendeu? Bem intencionadas. Só que essas pessoas bem intencionadas, que muitas vezes têm, eu vou dizer assim, que parecem ser algo, são totalmente diferentes. Mas eu tenho uma macete para dar para você. Vou dizer assim, uma grande sacada para você observar as pessoas que você deve andar. Olha para a vida delas, e não para aquilo que elas dizem. Entendeu? Antes de você deixar com que alguém entre na sua casa, antes de você deixar com que alguém faça parte da comunhão da sua família, olhe para a vida dela. Entendeu? Veja como ela trata as pessoas que ela diz que ama. Veja como ela se comporta naqueles momentos de crise. Aí você vai saber se essa pessoa é uma pessoa que você deve andar junto ou não. Ou se de repente não é um leão morto que tem um favo de mel lá dentro para ofertar. Para você se alimentar daquilo e você viver literalmente uma tragédia. Essa é uma grande sacada que você tem que estar muito atento. Quando você atenta para isso, aí você sabe que aquela pessoa tem ou não tem o Senhor. Entenda isso. Tome cuidado com as pessoas que você leva para dentro da sua vida. Tome muito cuidado com as pessoas que você carrega para dentro da sua vida. Porque você pode viver uma tragédia. Tem pessoas que são muito legais, sim ou não? Sim, a gente encontra no dia a dia pessoas que são muito legais. Eu lembro que eu vi uma vez um pastor falando, ele falou assim, ai, olha fulano, olha, é assim, 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 só falta ser crente. Alguém já deve ter ouvido isso, né? Poxa, pai, é tão legal, mas é tão gente boa, só falta se converter. Tá faltando tudo, querido. Tá faltando tudo. Eu não estou dizendo que você não tem que falar, se relacionar com pessoas que não conhecem o Senhor, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, cuidado com essas ofertas. Cuidado com o que essas pessoas vão ofertar para você. Aí isso sim pode fazer muita diferença para a sua vida. Uma outra lição que nós aprendemos é que as consequências daquilo que nós vivemos nem sempre são consequências imediatas. Por que você está dizendo isso? Sansão primeiro, ele se casa com uma mulher filisteia, quando ele desce lá para Tímina. Depois, e quando ele se casa com essa mulher, ele continua forte. Quando ele se casa com a mulher filisteia, ele continua forte? Continua. Depois ele vai, se relaciona e se deita com uma prostituta. Depois que isso acontece, ele continua forte? Continua. Ele vai, depois ele se relaciona com a Dalila. Depois ele vai e come o mel lá do leão que está morto. Quando ele come o mel do leão que está morto, ele continua forte? Continua. Então hoje pra gente, quando a gente se depara com alguns ensinamentos que dizem assim, olha, nada a ver, meu. Isso é outra maldição dentro da igreja. Nada a ver. Tem nada a ver isso. Tem nada a ver o que você está dizendo. Nada a ver. Entendeu? Vai ter eu já ia falar Pablo Marçal. Não tem nada a ver. Um cantor que vai ter aí agora. Teve uma cantora famosa que veio agora aqui em Macapá. Vigia, Vaz. Era só para saber se vocês estão atentos. Entendeu? Não, mas veio mesmo. Eu vi até a propaganda. Eu não sei se vocês sabem, mas essa senhora e o respectivo marido dão palestra dentro de igreja para casais. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso?
Hã? Aí eu fico pensando, irmãos, uma perna manca gospel na costa de vocês, se essa cidadã vier com o marido dela nesta cidade, entendeu? E você se inscreva num congresso de não sei o que, de casais com Simone Mendes, pelo amor de Deus, sabe? Que o machado espiritual, Tessado 128 espiritual, vá na sua costa se passar pela sua cabeça isso. Porque é isso que está sendo propagado hoje. Ele está ensinando de Cristo, meu irmão, está ensinando de Jesus para casais, só para você ter uma ideia. Olha o momento que está chegando. Mas posso dar uma notícia para vocês? Tem nada a ver com o que eu estou falando, cara. Nada a ver, está falando de Jesus. Entendeu? Está falando de Jesus. Tem alguma coisa a ver? Tem nada a ver. Vai lá assistir a mulher, não sei nem uma música, acho que é forró que ela canta, né? Forró é sertanejo? Ó. Entendeu? Mas vai lá, não tem nada a ver. Nada a ver. Tu ir lá ver o Simone Mendes. Tu vai ver a Simone Mendes com o marido lá e tal. Não tem nada a ver. Estou falando de Jesus, cara. É coisa de Deus, não é plano de Deus? É um leão morto, meu irmão. Um favo de mel adocicando a tua boca. Entenda isso. Olhe para a vida. Vê se a vida reflete Cristo. Esse é um ensinamento que você tem que ter dos céus. Quando você olha para a vida e vê se essa vida reflete Cristo, é isso que você tem que ver. Chegou na hora certa, cunhada. Pode entrar, fica à vontade. Tudo bem? Bom dia. Pode sentar, fica à vontade. Irmãos, para finalizar. Será? Era só porque eu não podia. Oh, meu Deus. Eu teria que me converter ainda, cunhada. Eu lhe confesso que estou no caminho certo. Mas você consegue compreender? Ou seja, as consequências nem sempre serão imediatas. Nem sempre essas consequências serão imediatas. Ele experimenta de um casamento totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Com a mulher filisteia, totalmente contrário à orientação dos seus pais, totalmente contrário. E a força continua nele. É ele mesmo. Olha, você voltou. Depois, ele se deita com uma prostituta. E a força continua nele. Depois, ele come do favo de mel que está no leão morto. Mesmo ele sendo nazireu, ele sabe que ele não poderia tocar em cadáver. E a força continua nele. Você entende? Ou seja, as consequências não são imediatas. Mas quando ele se esperta, depois que ele tem um relacionamento com Dalila, depois que ele conta o segredo da sua força, depois que ela corta as tranças do seu cabelo, ele se esperta. Aí já era tarde demais. Aí quando ela corta a trança, ela corta não somente a trança, mas ela corta o relacionamento dele com Deus. Ou seja, aí já era tarde demais, aí já era tragédia. Só que a grande lição que nós temos que trazer desse ensinamento, né, quando a gente fala sobre as consequências nem sempre serão imediatas, o Salmo 42, quando ele fala da angústia da alma do salmista, ele fala assim, olha, abismo após abismo. Entendeu? Então o relacionamento com Deus, quando você se afasta, é exatamente isso. Você começa a compreender que existe um abismo entre você e Deus. Aí você continua fazendo aquilo que é errado. Aí você coloca mais um abismo. Você entendeu? Ou seja, você vive um cenário de angústia. Porque quem conhece a verdade e escolhe uma vida de pecado, vive angustiado. Entendeu? Abismo após abismo. Então que você entenda hoje que esse ensinamento do nada a ver, não tem nada a ver isso aí. Isso é um ensinamento do inferno, meu irmão. Revisite a palavra, joga no Google muitas vezes. Bíblia diz sobre tal coisa. Plec. Não, mas eu estou em dúvida. Liga para mim. Pode ligar, liga para minha mulher, liga para alguém, algum dos irmãos. Vão te ensinar. Entendeu? Vão trazer alguma coisa dos céus para você, uma orientação de repente que você tem que seja dúvida. Vai trazer algo diferente e vai evitar com que você sofra consequências muitas vezes que não são imediatas. Eu e a Carla uma vez nós viajamos para Goiânia, queria conhecer o tal do Rio Quente lá, né? Aí ia ter um congresso, aí a gente aproveitou o momento para tentar conhecer lá o lugar. Caldas Novas. Aí chegamos lá, foi pro congresso, aquele negócio todo. Ela deve ter feito alguma coisa de errada, porque eu não erro, né? Você sabe. Mas lá, né? Homem de, né? Oh, meu Deus. Só que naquele momento que nós estávamos lá em Goiânia, nós tivemos um excesso de comunhão. E crente não briga. Crente tem excesso de comunhão. É mais uma lição, né? Então, nesse excesso de comunhão que nós tivemos, fiquei chateado.
E tinha mais um casal que estava conosco. Elas iam lá pro congresso, a gente saía de lá e ia jogar um bilhar, né? Eu e ele. Jogava bilhar lá e brincava. Quando foi esse dia, eu acho que era o terceiro dia que nós estávamos lá, eu não lembro. E quando teve o excesso de comunhão, aí ele falou, bora já jogar o bilhar. E eu não queria que ele soubesse. Falei, não, meu, vou pro hotel. Não, sério? Não, vou pro hotel, cara. Hoje eu não tô legal, então vou pro hotel. Fui embora pro hotel. Chegou no hotel, aí fui lá, né, abri a Bíblia, comecei, tá, aí me coloquei de joelho no chão e comecei a orar, daqui a pouco comecei a chorar. E eu lembro que eu fazia uma pergunta para Deus a todo momento. Muitas vezes eu fazia a mesma pergunta. Deus, por quê? Deus, por quê? Me fala por quê. Por que isso? Mas me fala por quê. Nós viemos de Manaus, estamos num outro estado, longe. Viemos por causa de um congresso e minha mulher está lá, uma hora dessa, lá no congresso, bênção. E por que a gente veio aqui para brigar? Entendeu? A gente veio nesse lugar para ter um desentendimento. Por que isso? Me fala, a gente orou por esse congresso. Falei um monte de coisa com Deus. E naquele lugar, naquele quarto de hotel, o Senhor falou comigo. Ele falou que eu estava colhendo das sementes amargas que eu tinha plantado no passado. Ou seja, as consequências nem sempre são imediatas. Da minha conversão, isso já tinha acho que uns 3 anos para frente. Ou seja, ainda naquele momento eu estava colhendo de sementes amargas do passado. Você entendeu? Ou seja, não era uma consequência imediata. E quando ele falou isso, aí meu coração se entristeceu mais ainda, porque eu consegui olhar para trás e ver que eu tinha uma lavoura de semente amarga plantada no passado. Entendeu? Era um bocado, meu irmão. Plantada em máquina semeadora mesmo, enorme. E eu falei, meu Deus, Senhor, como que... Né, ver aquele pensamento, tradução Renzo Nobre, eu estou na roça, né? Agora eu estou na roça, né? Aí só que Deus vem, da forma doce, também trazer a verdade no nosso coração. Ele falou, mas você já tem boas sementes plantadas. E dessas sementes você também colherá. Louvado seja Deus. Porque colhi muitas dessas sementes e colho até hoje. E cada vez menos e muito menos e muito menos nós colhemos alguma semente amarga do passado. Na verdade, eu nem lembro alguma recente de alguns anos para cá que a gente tenha colhido. Você entende isso? Ou seja, as consequências dos seus erros nem sempre serão imediatas. Consequências, irmãos, nós vivemos consequências, mas eu tenho uma notícia para dar para você. Nós servimos a um Deus que é misericordioso, que a Bíblia nos ensina que não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito, a um coração entregue, entendeu? E hoje é o dia para você fazer isso aqui. Hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia do chamado, que você se depara com essa história de Sansão e você fala, nossa, Deus, eu tive alguns erros muito parecidos com os erros dele, como por exemplo individualismo. Eu tenho sido uma pessoa individualista. Eu tenho sido uma pessoa que só quer em proveito próprio. Como você vê a história inteira de Sansão, ele em nenhum momento ele age por ninguém. Ninguém. Em nenhum momento por ninguém. Ele, na festa de casamento dele, me vê agora, acho que é algo do Senhor. Ele casa com a mulher, ele entra nas festas dos 7 dias com essa mulher, as festas de núpcias, né? E ali são 30 varões, se não me engano. São 30 varões, são 40, são 30 varões. E desce dos filisteus, né, como convidado, ele faz o desafio para eles de um enigma. Ele fala, tem enigma para vocês. Ele fala lá do enigma, do doce é muito forte, alguma coisa assim. Ele fala do enigma para eles. Ele fala assim, se durante as festas das núpcias vocês decifrarem esse enigma, entendeu? Eu dou para vocês 30 vestes de linho e mais 30 vestes de roupa lá. Ele fala a diferença. São 30 mantos de linho e 30 vestes de roupa. E os caras ficam e começam a insistir com a mulher lá, dizendo, revela pra gente, porque chamaste a gente para essa festa para nos roubar, a gente vai ter que dar pro cara aí, meu irmão. A roupa, né, as vestes de linho, entendeu? Essa é a pergunta que eles fazem. E ele pressiona, ela vai perguntando para ele, pergunta daquele 7 e fala que é o leão. E quando chega no 7º dia, aqueles homens respondem para ele que é o leão. E ele fala assim, a resposta dele para os homens é assim, certamente vocês araram com a minha novilha. O que é que ele está dizendo? Meu irmão, só minha mulher podia saber. Porque ninguém sabia, nem meus pais sabiam. Entendeu? Então, por conta disso, o que é que ele faz? Ele sai dali, ele pega 300 raposas, amarra o rabo, bota uma tocha e queima todas as plantações de filisteus. Entendeu? Aí os filisteus chateados vão lá e queimam a mulher com a família dentro da casa. Ou seja, mais uma guerra que ele surge somente por individualismo. Somente por individualismo. Ou seja, ele só se mete em guerra nunca em prol do povo, nunca em prol da família, somente por individualismo, somente em prol dele mesmo. A gente fala sobre isso, você sabe o que pode passar no seu coração? Nada a ver, entendeu?
Tem nada a ver. Ensinamento do inferno, meu irmão, esse que não tem nada a ver. E tá aí as portas sendo escancaradas para que entre ensinamentos errados no meio do povo de Deus. Ai, um amém. É difícil, sei que é mais difícil, né? Nessas horas é mais complicado. Eu estava explicando aqui um pouco antes, né? Um pouquinho antes de vocês chegarem. A Simone Mendes e o marido estão dando aula de casais, né? Casais, falando de Jesus para casais. Eu falo assim, é o favo de mel de dentro do leão morto. Entendeu? É exatamente isso. Ou seja, o que vão ensinar de Jesus com uma vida toda extraviada? Outro aspecto, Sansão significa pequeno sol, ou homem do sol. Sansão foi chamado naquele tempo para trazer luz para o povo. Estavam sendo subjugados pelos filisteus. Então no plano de Deus, assim, irmão, Nazireu, separado, vai ter uma força como não houve antes. Vai libertar o povo, vai guerrear contra o filisteu, vai matar o filisteu, vai libertar o povo de Israel. Esse era o plano. Aí o que Sansão faz? Olha somente para si, cede todas as concupiscências da sua carne e faz conforme a sua vontade, conforme a sua cabeça. Mas qual é o ensinamento que a gente tem que trazer para a gente? Nós somos chamados de luz. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O que ele está querendo dizer para isso? Está querendo dizer um recado para cada um de nós aqui hoje. Está dizendo assim, querido, o mundo aí é treva, meu irmão. É passos largos para a perdição. É destruição de família, destruição de lares, é drogas, é álcool, é prostituição, é pornografia, é promiscuidade, é pedofilia. O mundo aí fora isso. Mas vocês são luz. Vocês são luz. Vocês são aqueles que vão levar o ensinamento daquilo que é certo. Vocês são aqueles que vão carregar de mim, onde quer que vocês estejam. É esse o ensinamento. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É isso que essa palavra quer dizer. Se você for, Mateus capítulo 5, se você for mais um pouquinho à frente, ele vai dizer assim, não se acende uma candeia e se coloca embaixo de um alquer. O que ele está dizendo? Não se acende uma lâmpada e se bota embaixo de uma vasilha. Ou seja, querido, a luz que há em você não foi chamada para estar num lugar escondido. Você não entendeu? Eu vou repetir de novo. A luz que há em você, ela não está sendo chamada para colocar num lugar escondido. Você não chega no lugar querendo dizer assim, olha, minuto da atenção aí, por favor. Olhe para cá, por favor. Renzo, crente. Cheio de Deus, meu irmão. Vocês vão ver aqui, a partir de hoje, acabou aqui, meu irmão. Satanás, sai! Aí vai na cabeça das pessoas. Sai, Satanás, em nome. Sai, Satanás, sai! Aí vai no computador, Satanás, se lugar, sai, Satanás, sai! Não é isso, querido. Onde quer que você esteja, você tem comportamento de tal forma que você vai transbordar aquilo que você está cheio. É só isso. Entendeu? É só isso. Aí o irmão está lá e derrubou o copo na tua coxa. Caiu o copo. Desalmado, sai daqui, meu irmão. Como é que tu não presta atenção, rapaz? Aí o cara vai falar, tá aí, ó. É isso aí que eu vou querer para minha vida? É isso aí que eu vou querer para minha vida? Entendeu? É isso aí que eu vou querer para minha vida. Eu quero nada, meu irmão. Só mais eu. Porque se fosse na minha perna, aí vem o engenheiro de obra pronta, né? É o que eu falo, né? A gente olha para o comportamento dos outros e fala assim, não, se fosse comigo, eu agiria diferente. É mesmo, é? É mesmo, é? Tem certeza? Cuidado quando você fala isso. Muito cuidado. Muito cuidado quando você vê um comportamento errado, num cenário extremo ou imediatista, e você fala assim, não, se fosse eu. Muito cuidado com isso, porque você pode ser posto à prova e você fazer pior. Muito cuidado com isso. Mas é quando cai o copo na coxa, você fala, ô meu, ai, desculpa, não, de boa, não, tranquilo, pode deixar que eu limpo. Entendeu? Aí limpo, tá, mas pô, de boa, tranquilo, bota o copinho ali assim. Beleza, meu irmão, beleza. Deus te abençoe. É um comportamento diferente. É um comportamento que constrange. Sem você querer forçar, você está sendo quem você realmente é. Não é, caiu o copo, deixa eu ver, tem uma palavra que diz, assim como a corça seja por água. Olha, irmão, deixa eu te falar mesmo. Não é isso. É o comportamento ideal. Parece engraçado, mas é o comportamento que você tem que ter daquilo que você é. Sabe? Quer saber quem é um cidadão que está do teu lado? Pergunta para a mulher dele. Pergunta para ela quem é o Rafael. Vai dizer. Pergunta para minha bênção quem é o seu Carlos. Pergunta para Carla quem é o Cauã. E aí vai. Botei fé agora, tá vendo? É porque a mulher e a filha, né?
A pergunta para Rafa, que é o Jorginho. Entendeu? Mas pergunta para o Alan, que é a Aline. E assim vai. Entendeu? Porque chega aqui, querido, opa, vamos fazer um cafezinho daqui a pouco? Vamos, sim ou não? Vamos fazer um cafezinho. Aí eu olho, é muita gente servindo, né? E vai, nossa, irmão, a benção. Tem 30 pães. Toma um, cara. Que top. Nossa. E quando só tem um pão já lá faltando, meu irmão, tu acabou de chegar e não comeu. Não, meu, não, peraí. Se tem grávida, se tem mulher, se tem... Não, meu irmão, isso aqui é meu. Todo mundo comeu, eu não comi, meu irmão, peraí. Ou seja, você está transbordando aquilo que você realmente é, o cenário de crise. Mesmo num cafezinho. É isso que faz toda a diferença. Você entende isso? Então, é quando você é chamado para ser luz. Mas João nos ensina no Evangelho, quando chegam para João Batista, e ele dá um testemunho de Jesus, ele fala assim, olha, eu já falei para vocês, eu não sou o Cristo. Eu já falei para vocês, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que veio preparar o caminho. E é necessário que ele cresça, que eu diminua. Entendeu? Então o comportamento de cada um de nós na nossa vida é exatamente assim. Não é você chegar, chegou aqui, ó, Renzo, entendeu? Opa, homem de Deus. Não, o comportamento não é esse. Você tem que diminuir, querido. Você é pequenininho assim, ó. Você não é chamado de um grande Cristo, é o pequeno Cristo cristão. Diminua, meu irmão. Diminua do seu orgulho. Diminua do seu ego. Diminua das suas vaidades. Diminua da sua individualidade. Entendeu? Porque é necessário que Jesus cresça na sua vida. Então você tem que diminuir de você mesmo. Você entende isso? Então é por isso que Sansão significa o pequeno sol. Foi aquele que veio para trazer luz para aquele tempo e não trouxe. Então, Lucildo, não sei o significado do nome, não procurem, por favor, não procurem. Mas você foi chamado para brilhar, meu querido. Entendeu? Entenda isso. É sério. Eu estou falando aquilo que eu acredito. Não sou um homem de discurso, sou um homem de verdade. Entendeu? Cada um de vocês aqui, cada um de vocês são chamados para brilhar. São chamados para ser luz onde as trevas abundam. É esse que é o grande chamado de Deus para a vida de cada um de nós. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas vai valer muito a pena, meu irmão. Entenda isso. Não vai ser fácil, mas vai valer muito a pena. Muito a pena quando você chegar no grande dia, se deparar com o Senhor. E Ele falar assim, vinde, benditos de meu Pai, sentar-se aqui à minha destra. Oh, meu Deus. Você entende isso? Arrepia até o caco da cabeça, né? Quando a gente fala assim. Você entende isso? Então você é luz, querido. Você é luz. Você nasceu para brilhar, em nome de Jesus. Mas é necessário que você diminua. Porque hoje é assim, o microfone. Esse seu amarelo é tão bonito. Ele é preto, né? Vocês estão vendo? Aí você tem um amarelo. O amarelo é só uma fitinha, né? Não, mas esse teu amarelo, porque olha, esse amarelo vai revolucionar o mundo, porque você é você. Não há nada, ninguém te para, meu irmão. Vai, te impulsiona, vai. Plá! Aí o cara se quebra. Aí volta e diz assim, tá errado, cara. Eu vou me afastar de Deus porque me ensinaram que eu era eu, meu irmão. E fazia toda a diferença, porque tem um amarelinho em mim. Esse amarelinho ninguém tem, é meu e deu errado. Ensinamento do inferno, meu irmão. Você é pequeno. Você é chamado para ser pequeno. Diante de Deus, você é chamado para ser pequeno. Você é servo. Mas você é filho. Você carrega dentro de você a essência de Deus. É esse que é o ensinamento. É o lance do coach, né? Que ele olha e te coloca no lugar que é de Deus. Entendeu? Nada vai te parar, meu irmão. Nada vai te parar, porque você vai, plá. Aí o cara fala, e ego, tá errado. Não, tá certo. Só que você foi ensinado errado. Se renda ao Senhor, meu irmão. Em tudo na sua vida. Trabalho, faculdade, ministério. Se renda ao Senhor. Deixa Deus fazer a obra. Ela vai ser perfeita. Entendeu? Ele vai aflorar teus talentos e você vai viver algo diferente. Em nome de Jesus. E o penúltimo ensinamento, nem tudo que parece ser o fim, é o fim. Ou seja, você consegue ver que naquele momento ali, Sansão está preso, está escravizado pelos filisteus. E ele pensa naquele momento que chegou o fim, que ele vai morrer. Mas o seu cabelo começa a crescer de novo. Entendeu? Sabe o que significa para nós, irmãos? Você sempre, enquanto você tiver seus olhos abertos, enquanto você respirar sobre esta terra, você sempre vai ter uma segunda oportunidade de Deus. Entenda isso. Entendeu? Mas ontem eu matei 388 pessoas. Se hoje você se arrepender, o Senhor é contigo, meu irmão, a partir de hoje. Não significa dizer que você não vai colher as consequências, mas o Senhor é contigo. Entenda isso.
Você, de repente, chegou hoje aqui nesse lugar, quando você entrou por essa porta, sem ser você, eu estou falando dos outros, entendeu? Porque você não entende. Mas você pode ter chegado até esse lugar aqui, quando você entrou pela porta, com uma semente dentro do seu coração plantada, chamada de desespero. Entendeu? Você pode ter chegado até aqui com uma semente de desespero dentro do coração. Mas eu vou te dar uma boa nova. Se arrependa. Retorne aos seus caminhos. Entendeu? Adote uma postura hoje de entender que você tem um pai que jamais vai te abandonar. Entendeu? E você vai ter uma nova chance. Construa uma nova história a partir de hoje. A história até hoje pode ter sido diferente. Ela pode ter sido muito longe daquilo que você imaginou para a sua vida. Mas hoje é um dia de arrependimento nesse lugar. Hoje é um dia de recomeço. Então naquele momento Sansão recomeça. E no apagar da sua vida, ele entra no propósito que ele estava. Que era liberar o povo de Israel contra os filisteus. Então naquele momento ele ora ao Senhor. O Senhor retraz as forças. Ele empurra os pilares do templo. E 3 mil filisteus morrem naquele lugar. Ou seja, aquele que era o libertador, naquele momento ele faz uma oração sincera. E a gente consegue perceber que no relacionamento com Deus é exatamente isso. Nós crescemos e recebemos de Deus sempre que fazemos as nossas orações sinceras. E o Deus que é Pai está ali para nos ouvir. Né? O coração quebrantado. E o que é mais incrível que você olha, você fala assim, poxa, mas a história de Sansão é uma história triste. É uma história triste? Sim ou não? Não é uma história triste? É uma história triste. Só que eu vou dar uma notícia para você. Se você for lá em Hebreus capítulo 11, o nome dele vai estar escrito lá entre os heróis da fé. Você sabia disso? O nome de Sansão, em Hebreus capítulo 11, está escrito entre os heróis da fé. E você vai falar assim, poxa, mas como que isso pode acontecer? Porque os heróis da fé, eu escutei uma frase que um dia invadiu meu coração. Ela diz assim, eles não estão lá como heróis da fé porque fizeram algo. Eles estão lá como heróis da fé, apesar de ter feito algo. Entendeu? Ou seja, mesmo os erros de Sansão, naquele último momento, ele acaba cumprindo o plano de libertador. Não da forma plena, não da forma total. Mas naquele momento ele se liberta. Ele liberta uma parte do povo. E quando ele mata aqueles filisteus, ele faz com que o nome dele esteja escrito lá no Hebreus 11 como heróis da fé. Então hoje, irmãos, você ainda pode escrever uma nova história. E ela pode começar hoje nesse lugar. E para finalizar mesmo, agora é de verdade, né? Não queira ser como os outros. Não queira ser como os outros. Nazireu significa separado para serviço de Deus. Quer sair. Nazireu significa separado para o serviço de Deus. E é incrível porque mesmo separado, mesmo ele sabendo, ele deve ter ouvido a história do seu pai, da história de como o anjo apareceu, da oferta que eles deram para o anjo, da forma com que foi consumida aquela oferta. Mesmo sabendo de tudo isso, Sansão teve um problema enorme. Você sabe qual foi? Ele quis fazer o que os outros faziam. Entendeu? Ele quis fazer o que os outros faziam. Homens fortes naqueles tempos, eles tomavam as coisas por força. Entendeu? Era uma tribo forte, ela invadia a outra. Ela ia plantar, se ela podia pegar a colheita dos outros? Não. Você entendeu? Então naquele momento prevaleciam os mais fortes. Então Sansão quis fazer o que os outros faziam. Então ele se deita com mulheres, ele vai e casa com mulheres que ele entendia que eram talvez mais belas aos seus olhos. Entendeu? Ou seja, ele vai mesmo sabendo que ele era nazireu, que ele não podia tocar em cadáver. Ele vai, pega do favo de mel e come do favo de mel que estava lá dentro do leão que estava morto. Você entendeu? Ou seja, ele queria fazer o que todo mundo fazia, mas ele não era chamado para isso. Eu tenho uma notícia para dar para você hoje aqui nesse lugar. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Ai não, mas aí está colocando peso sobre minha vida. É mesmo, é? Tá. Você vai sair daqui, aí vai todo mundo para uma ponte aí se enveredar em droga hoje? Não, você não pode fazer o que todo mundo faz, querido. É isso, é simples assim. Hoje, nós fomos ali levar uma palavra para aquelas senhoras que estão hoje na prostituição. Você homem, você mulher também, porque tem mulher que vai para ali. Você vai para lá e vai se envolver em prostituição porque todo mundo faz? Não, você não vai fazer isso. Eu estou dando o exemplo dos extremos. Ah, o meu vizinho é super chato comigo, enche a minha paciência. Lá em São Paulo teve um vizinho que matou o outro porque era chato.
Aí tu vai lá e tu vai dar um tiro no teu vizinho, vai matar teu vizinho porque ele é chato. Porque todo mundo faz, o cara pode fazer. É isso que eu estou dizendo. Não. Entenda isso, entendeu? Então assim, você não pode ser como as outras pessoas são. Existe um plano de Deus que é para você. E muitas coisas que Deus deposita em você, você não pode colocar como regra para o outro. Você tem que entender isso também. Uma mulher de Deus, eu mandar testemunho de mulher de Deus, pastora Vanessa, esposa do pastor Dilon. Pastor Dilon vez ou outra até veio o vídeo aí. Entendeu? Uma mulher que um dia ela falou que ela chegou em frente a um espelho e o Senhor falou que ela não podia mais usar argola porque era a vaidade dela. Mas ela falou que botava umas argolas e se sentia, sei lá, superior, não sei. Entendeu? Então o que ela fez? Ela entendeu que ela não podia mais. Ela tirou as argolas que ela achava que era para ela, era ruim, mas nunca ensinou para ninguém que não pode usar argola no ouvido. Porque se ela dá um ensinamento desse, estava errado. Ou seja, mas para ela não servia. Então ela não é como todo mundo. Entendeu? Oh meu Deus. Uma vez eu estava em casa, orando de madrugada lá em Manaus, e jejum, e perguntando para Deus o que é que me atrapalhava no relacionamento com Ele. Senhor, fala para mim o que atrapalha, fala para mim, tá? E o Senhor me trouxe duas coisas. Uma delas foi uma camisa que eu tinha ganho de uma pessoa que eu amo muito, e ela tinha uma imagem de uma carranca assim, ó. Só que quando veio, só veio a imagem da carranca na mente, eu sabia até qual era a camisa. Amor, cadê aquela camisa e tal? Eu fui, procurei, achei a camisa, fui tocar fogo. Irmãos, toquei fogo, eu nunca vi aquele fogo. Fogo azulado, meio verde, esquisito. Eu olhei e falei, caramba, bicho, é coisa do cão mesmo, né? Fiquei ali eu pensando o tempo. Quando eu já ia apagar o fogo, falei, não, vou deixar queimando, vai queimar até o final. Eu joguei o álcool lá. Quando eu já ia embora, o Senhor falou comigo na varanda de casa, voltando. Mas ainda tem coisa. Aí eu me ajoelhei na varanda de novo. O Senhor fala comigo, fala. Ele me falou de roupas que eu tinha. Irmãos, eu não compro as coisas pirata. Os irmãos que andam comigo sabem. Tipo assim, camisa da uma marca muito boa. Se eu não posso ter, eu não vou ter, meu irmão. Eu não vou lá no bate-palma ali. Não é nem bate-palma é Manaus, né? Eu não vou ali no microfone que tem os caras que ficam, entra aqui, compra 10 por 2 e tal. Eu não vou lá no cara do microfone e botar uma marca aqui que eu não tenho condição de ter. Que é pirata. Entendeu? Ai, mas tá dizendo... Sim, o filme pirata não é crime? A camisa pirata é crime. O cara investe em marketing, paga o Roger Federer lá no tênis, milhões, paga pro Felipe Massa aí pra patrocinar o cara. Aí tu vai e bota um negócio que ninguém paga pra ninguém só porque tá imitando o outro. É crime, meu, tá errado, querido. Tá errado. A polícia não tem como combater, mas eu tenho como combater dentro da minha casa. Não entra mesmo. Uma coisa pirata não entra dentro da minha casa. Só que aconteceu, eu tinha em casa e de marca muito boa, só que eram legítimas, meu, e caro. Só que caramba, cara, Deus é muito Deus assim, sabe? Eu sabia que quando eu colocava, eu me sentia diferente. Entendeu? Eu vou pra tal lugar, vou pro churrasco, eu botava a bicha. Eu não tenho nada contra você usar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. E eu colocava e eu me sentia diferente. Tinha algumas, meu irmão. Tinha mais 5, assim. Quando eu colocava, eu falava, meu irmão, agora tô armado, né? A bichona, tipo a marca começava assim, terminava bem aqui, assim, pra todo mundo ver. Aí eu, meu Deus, né? Cadê? E começou, e fui tirando. Eu falei, meu Deus, cara. E coloquei um monte de roupa dentro de uma sacola. Será 2 e pouca da manhã. Eu falei, meu irmão, não serve pra mim. Aí eu ia queimar. O que é que eu ia fazer? Ia fazer mesmo. Quando tá fazendo mal pra mim, vai fazer mal pros outros, né? Eu ia queimar. Mesmo o fogo que tava lá, eu falei, meu irmão, vou já queimar. Quando eu tô indo, o Senhor falou, não, isso aí você vai dar. Eu, puxa vida, 2 e pouca da manhã, vai dar pra quem, meu irmão? Eu falei, agora, né? Fui pra varanda de casa, fiquei olhando. E eu morava perto do bairro da União, né? Não passa gente andando, passa de carro, né? Eu falei, já sei, eu acho que nesse horário tem gente fazendo prostituição ali pra perto do fórum, né? Eu falei, meu irmão, vou entrar no carro, vou pra perto do fórum lá e vou chegar aí, toma aí e tal. Só que fiquei por ali, não percebi de Deus que era pra sair, dei mais um tempo. Quando eu vejo lá, veio um cara andando lá de cima, eu falei, meu irmão, vai ser esse. Fiquei com o controle na mão, né? Parece uma casinha. Quando o cara dobrou a esquina, eu saí, meu irmão, só vou falar contigo rápido e tal. Aí o cara olhou assustado, eu falei, não, meu irmão, assim, isso aqui não serve pra mim, mas eu creio que pode servir pra você. Eu tava orando, é difícil te explicar, eu não sei se você vai entender, mas eu tava orando. Deus falou que é pra eu te dar isso aqui. Mas não é pra te dar. Aí comecei a falar, me bolei, falei, meu irmão, toma, se tu não quiser, me devolve que eu vou dar pra alguém. Aí o cara olhou, quando eu, não, pode deixar que eu levo. Aí tinha lá um monte de roupa. Aí ele pegou e começou a ir. Aí eu olhava pra ele assim, ele abria e ia colocando no ombro, sabe, abrindo. Aí fechei o portão, né, quando eu entrei. Aí eu pensei, né, eu falei assim, Deus, e se o cara tá com um monte de blusa bacana, e se a polícia para o cara, né?
Ainda vai pegar umas tapas. Falei, tu tirou da onde e tal? Aí o senhor falou comigo a terceira vez. Aí falou assim, foi eu que dei. Aí já entendi, né? Não ia parar o rapaz. Falei, me perdoa assim, meu Deus, tem pouca fé. Só que o rapaz ficou assustado, é porque eu tava, como é que eu falo assim? Eu não me toquei que durante todo esse trâmite, eu tava assim com roupa de dormir, sabe? Sabe aquele samba canção? Era assim que eu tava. Aí eu fui pra rua correr, eu não me toquei que eu tava com roupa íntima assim de casa, sabe? Vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus, tá tão constrangido a falar. Não tava bem vestido. Bom, seria isso. Aí o rapaz se assustou e levou a roupa e tal. Enfim. Só que aí, por conta dessa experiência que eu vivi com Deus, eu vou sair agora e vou falar assim, meu irmão, tua roupa é de marca, tu tem que dar porque faz mal. Tem que fazer isso? Não tenho fundamento bíblico nenhum para fazer isso. E hoje eu tenho outra roupa em casa. Entendeu? E umas de marca lá e tal. Só que eu estou falando para você, é que você não pode, de repente, aquilo que Deus coloca em ti, algo muito pessoal, você querer colocar como doutrina. Não, isso aconteceu comigo, então todo mundo que está aqui, então a doutrina da igreja agora é essa. Aí que está o encarceramento. Entendeu? As pessoas que se acham que estão livres, mas na verdade estão totalmente presos. Aí isso é encarceramento. Porque coloca como doutrina para outros que não têm a dificuldade que eu tinha naquele momento. Entendeu? Liberdade sem Deus é a maior prisão do mundo. Porque você ainda está preso numa mentira. Você acha, não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Coitado de você. Lamento falar isso para você. Coitado de você se você tem esse pensamento. É um pensamento individualista. Eu posso fazer o que eu quiser. É um pensamento individualista. Então, coitado de você em relação a isso. Mas, volto a falar. Hoje é um dia de você começar a ter uma nova história nesse lugar. Amém, irmãos? Então, fica de pé, vamos orar. Hoje, a gente... Essa palavra que o Senhor trouxe, não saia do caminho pelo leão morto, né? Eu falo para você assim, todos nós, sem exceção, todos nós temos desejos, todos nós temos vontades, entendeu? Todos nós, muitas vezes, nos deparamos com situações que parecem ser doces ao nosso paladar, entendeu? Que parecem ser aceitas por Deus, mas são somente aparências. E nós, a Bíblia ensina assim, te afasta da aparência do mal, entendeu? Então se de repente você está numa situação dessa, ou se deparar com uma oferta que parece que não vem de Deus, rejeite, entendeu? Rejeite. Confie que Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Confia que Deus nunca falhou e não vai falhar com você. Só o que você tem que fazer é se render ao plano dele. Se renda hoje nesse lugar, à vontade de Deus. Entendeu? E experimente aquilo que Deus quer fazer por meio de você. Você pode ter chegado até aqui e pensado assim, não, ele falou que eu posso ser luz. Claro que você pode. Desde que você permita com que a luz habite em você. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar contigo.